Pastor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Esperar a criançada se acomodar lá. Glória a Deus. Glória a Deus por esse dia. Mais um dia que o Senhor nos batiza, né? Com a sua misericórdia. Nos permite fôlego de vida. Pela graça, pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele nos permite estar aqui hoje. Né? Poderíamos estar em tantos lugares, pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio. Mas, de alguma forma, Deus nos direcionou para estarmos aqui hoje. Se estamos aqui, então é porque, de alguma forma, Deus vai derramar um pouco da sua porção sagrada, da sua palavra, para que, de alguma forma, a gente possa sair daqui abençoado. Melhor do que quando a gente chega. E antes uma palavra assim, uma palavra de ordem e de autoridade. Se há algum mal que esteja aqui dentro desse lugar, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que saia. Em nome do Senhor Jesus. E que esse culto possa ser um culto abençoado e que a palavra a ser ministrada hoje possa encontrar morada no seu coração. Em nome de Jesus. Eu tenho que registrar algumas situações antes que me saltam ao coração. O fato de ter meus alunos aqui, alguns deles, né? Colégio Mafrense ali, Mateus, Isabel, jovens de ouro, por ter um carinho especial e que ainda mais meu sentimento de pai mesmo, de acolhimento a vocês, isso aí aumentou de uma forma considerável a partir do momento que eu vi vocês aqui. Um simples convite e vocês aceitaram que estão aqui. Então, fico muito feliz em vê-los. E que seja apenas a primeira vez, né, de tantas outras que mais afiasadas, distante da turma, possa de repente estar aqui. Agradeço a presença de todos, os nossos visitantes. Hoje é apenas o segundo sábado que estamos aqui, é apenas a segunda semana que estamos aqui. A gente vai gradativamente alcançando o terreno e gradativamente Deus vai trazendo pessoas do entorno e a nossa igreja vai crescer em graça, em conhecimento, em alcance de vidas, de almas, para que todos tenham uma chance e a oportunidade de ouvir uma palavra de conforto, de salvação, de arrependimento, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, e assim Ele o fará. Então eu agradeço, acima de tudo, a presença de todos aí. Que bom que todos estão aqui para se alimentar dessa palavra dessa noite. Também preciso fazer registro. Deus, assim, Ele talvez seja um tanto quanto redundante para quem chega hoje, não ouve às vezes os mesmos testemunhos que a gente recorrentemente vai falando na igreja, mas eu costumo sempre dizer que assim como eu, assim como você, eu também sou um milagre de Deus. E Deus tem me colocado assim em lugares que, se eu fosse pensar há 15 anos, jamais, nem na pior, nem na melhor das hipóteses, eu pensaria que eu estaria em alguns lugares que Deus me coloca, profissionalmente falando, né, professor, nunca. Uma pessoa que se escondia, uma pessoa que carregada de complexos, de medos, e de repente, né, pela minha esposa, eu consigo chegar na educação e ali eu encontrei o meu propósito. Ali eu entendi qual era a minha missão nesse mundo, nesse tempo. Era trabalhar com jovens, era poder
interagir com jovens. E isso foi dando frutos, igreja. E várias situações de escola, eu tenho sido convidado para participar de alguns eventos, de alguns encontros, para trazer uma palavra da parte de Deus. E coisas assim que me saltam, né, o peito. E há 2 semanas passadas, dia 12, último dia 12 agora de abril, teve o dia da escola, o dia da família na escola, na cidade de Itaiópolis, onde eu trabalho. E iríamos ter uma fala sobre a família. E foram convidados algumas lideranças lá, religiosas, padre da cidade lá, né? Talvez a principal igreja de Teópolis lá, a Medalha Milagrosa, algo nesse sentido. O padre foi lá. Também tinha uma autoridade da doutrina espírita, que ia ter uma fala, e eu também, para falar um pouco sobre o Evangelho, representando a igreja evangélica. E da mesma forma que eu estava lá, vendo aquelas centenas de pessoas na arquibancada, na quadra, esperando algo, e as minhas pernas tremiam, daquela mesma forma eu estou aqui agora. Eu acho que aquele que prega a palavra, se não sente esse frio na barriga, então alguma coisa não está certa. Porque a gente sente o peso que a gente carrega nos ombros da responsabilidade de falar da palavra de Deus. E eu estava lá e pensando da mesma forma que eu pensava lá, eu penso aqui: meu Deus, não me deixe estragar tudo. Até aqui correu tudo bem, que não seja eu que venha estragar esse momento de celebração da família na escola. E quando chegou a minha fala, a minha vez, eu terminei igual bobo. Tinha programado falar 1000 coisas, falei 999 diferente do que eu tinha pensado. Da mesma forma, provavelmente vai ser na palavra hoje. Tenho o roteiro na cabeça, mas provavelmente vai para o outro caminho. Mas vamos ver o que Deus vai tentar fazer comigo, ou com nós. E eu lembro que a palavra que eu usei lá como base, Provérbios 11:14, diz assim: não havendo sabe a direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. E eu contextualizei essa fala para a família, porque a família, é a nossa primeira escola, é o nosso primeiro espaço de vivência. Eu dizia lá para eles que antes mesmo de Deus mandar Jesus, ele já tinha constituído a família. Então a família é o bem mais sagrado que existe. É a instituição mais sagrada que existe. Não existe outra mais sagrada do que a família. E a família é também o nosso primeiro ponto de vivência no nosso lar. E como no mundo há desigualdades, há aflições, na família também terá, porque são pessoas diferentes que vão conviver. E falei para eles acerca de como o inimigo das nossas vidas tem como principal alvo a família. Tanto é que a primeira tragédia da Bíblia, vocês sabem, Gênesis 4, vai dizer sobre Caim e Abel. A primeira tragédia da Bíblia é da família. Irmãos, entre irmãos, que por uma condição de ciúme, por uma condição de comparação, de orgulho, um irmão assassinou o outro. E dizia eu que há muitas famílias, talvez não seja o caso de nenhuma daqui, ou talvez seja, há muitas famílias que os vínculos encontram rachados entre pai e filho, entre irmãos, que às vezes por uma palavra maldita criou feridas que não conseguem ser curadas. E eu falava acerca disso para eles e pedia para eles
chegue mais perto da sua família, está com eles, com as crianças, com seus filhos, estudantes ali da escola. E falavam, hoje é o momento, esse dia é o momento de um reinício, de uma reconciliação, de um recomeço, porque família é construção. Família não é algo acabado, família é aquilo que você vai construindo no dia a dia. Então eu dizia que há momentos em que você tem que ser a escuta, há momentos em que você vai ter que ser a voz. Há momentos, e sempre, você tem que ter o diálogo. É sempre a partir do diálogo que as coisas se estabelecem da melhor maneira possível. Então foi um momento muito prazeroso para mim, ter essa fala, esse momento. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, para falar sobre ele, sobre o que Deus fez. E digo para vocês, igreja, todos estão aqui, de repente chegaram aqui superando desafios, de repente alguns disseram, como que eu vou, que forma que eu vou, o cabelo não está ajeitado. De repente alguns pensaram nisso, nos desafios, nos obstáculos para chegar até aqui. Mas eu quero dizer que Deus, ele não olha propriamente isso. Ele não olha a tua estética física, se a tua roupa está adequada. Claro que a gente tem que ter pudor, Mas Deus, ele olha para o nosso coração. A palavra diz isso. Ele olha para o teu coração, pelo nosso interno. O coração é a nossa vida. E é no coração que parte todas as intenções da nossa vida. E algumas intenções, e se não todas elas, a forma de externalizar aquilo que a gente pensa é pelas mãos. Pelo aquilo que as nossas mãos fazem. Deus, ele olha para o nosso interior, para o nosso coração e para as nossas mãos, pelas nossas ou para as nossas obras. Lógico, a Bíblia fala que a gente não vai ser salvo somente pelas nossas obras, mas também pelas nossas obras. Então Deus, ele olha também para a obra das nossas mãos. E é mais ou menos aí que eu vou trazer essa palavra. Se você tem a sua Bíblia, por gentileza, abra lá em Marcos, Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos 1, versículos 40 e 42. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. A palavra diz, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Não tenha que ser vergonha. Mas maneja bem a palavra da verdade. Obrigado, meu Deus, por permitir mais uma vez eu estar aqui, Senhor. Toda honra e toda glória é tua, Senhor Jesus. Aleluia. Deus de glória, Senhor Jesus. Marcos 1, capítulo 40, 41 e versículo 40, 41 e 42. A palavra vai dizer assim: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhes de joelho, dizia: se quiseres, bem podes purificar. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: quero, ser limpo. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. Queridos, a tradição rabínica,
dizia que um dos grandes sinais do Messias era o fato dele curar leproso. Havia esse entendimento entre os rabinos, entre os mestres da lei. Antes de Jesus aparecer, tantos outros se disseram ser o Messias. Mas para que houvesse comprovação se era ou não, teria que passar pelo crivo dos mestres da lei, dos fariseus, ou seja, de toda a elite religiosa. Então, quando apareciam esses messias, era comum que eles fossem averiguar, ver o comportamento, ver os sinais, para ver se eles realmente entendiam que aquele era o Messias. E a palavra diz, em Levítico, acerca da lepra, talvez vocês já fizeram uma leitura do livro de Levítico, uma leitura densa, difícil, complexa, cheia de simbologias, mas Levítico ele vai falar muito acerca de sacrifícios, mas especificamente no capítulo 13, no capítulo 14, que é uma leitura bastante extensa, pesada, mas se vocês quiserem fazer, façam. Capítulo 13 e 14 vai se dedicar especificamente à lepra. Ele vai falar o que é lepra. Ele vai falar das formas como o próprio sacerdote iria diagnosticar a pessoa como lepra. Tem todo um roteiro estabelecido ali na Bíblia. E a Bíblia deixa claro lá em Levítico: quem era considerado leproso era imundo, impuro. E essa pessoa considerada imunda e impura, ela não era digna de conviver com os outros. Essa pessoa vivia isolada. Essa pessoa, quando ela, numa necessidade, tinha a necessidade de entrar numa vila ou numa cidade, ela tinha que andar com um sinete, batendo esse sinete, chacoalhando esse sinete e dizendo: leproso, 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 para que ninguém chegasse perto, para não se tornar impuro também, imundo também. Então era terminantemente proibido uma pessoa encostar em uma outra leprosa, porque entendia-se que se eu encostar nela, eu também me tornaria. E a palavra diz que esse homem leproso, ele vê alguém caminhando, e provavelmente um pouco judeu como era, entendia: aquele cara ali tem algo diferente. Eu sei que é só o Messias que pode curar a lepra. Então aquele cara pode ser a minha salvação. E a Bíblia diz que ele vai se ajoelhar. Veja, igreja, a Bíblia não é só uma literatura, uma obra literária. A Bíblia, ela é um manual de vida. Tiago, no capítulo 2, vai falar que a gente não deve ser apenas ouvinte disso aqui. Se a gente ser mero ouvinte, entra aqui e sai aqui. A gente tem que ser praticante disso aqui. A Bíblia diz isso. E a palavra vai dizer que ele caminha até Jesus. E veja, às vezes a gente se acomoda, Às vezes na nossa rotina corrida, a gente vai encontrando desculpas para ficar parado, para deixar de caminhar. Deixa Jesus é o caminho, a palavra diz: eu sou o caminho. Jesus é o caminho, mas não é o fim, O fim é o Pai dele. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, mas para você chegar até Deus, você tem que ir pelo caminho, que é Jesus. E ele vê aquele homem, aquele cara é um Messias, porque aquele cara ali, não sei, ele tem um jeito diferente, um jeito de falar diferente, talvez
O ambiente muda quando ele chega. De repente, esse leproso já de repente se jogou aos joelhos de outros falsos profetas, de outros falsos messias. Mas ali ele viu que havia uma possibilidade. A Bíblia diz que ele vai se ajoelhar diante daquele homem. E aí ele vai perguntar assim: se quiseres, ele vai fazer esse comentário: ó Deus, ó Messias, se você quiser, você me cura. Lembra-se de Jesus, igreja? Jesus ali no alto do seu clamor, quando ele subia para orar, ele vai ao pó, ele se joga com o rosto em terra e fala: Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. A tua vontade, às vezes, igreja, a nossa vontade para Deus é um mero capricho. Às vezes a gente quer coisas que não é a vontade de Deus. Deus, ele vai suprir as nossas necessidades, não as nossas vontades. São as nossas necessidades que Deus vai, sim, de alguma forma mover o mundo para te dar, para te abençoar. E não só um capricho. E Jesus viu naquele comentário dele: Senhor, se quiseres, me cura. E Jesus fala assim: cara, eu quero te curar. Eu quero te curar nessa noite. A palavra vai dizer que ele encosta a mão, né? Ele estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: quero ser limpo. E veja, toda a intenção do coração de Jesus se reflete num toque, pelas mãos, pela obra das mãos, pela obra. Igreja, tem um texto bíblico que Apocalipse 4, Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Um texto que há muito eu ficava incomodado com ele, porque eu não entendia ele. Apocalipse 3, 15 e 16 vai dizer assim: Deus, eu conheço as tuas obras. Jesus está falando lá: eu conheço as tuas obras, que você não é frio e não é quente. Quem dera, ou melhor, se você fosse frio ou se fosse quente, porque se você for morno, eu vou vomitar da minha boca. Isso vai estar lá no versículo 16. Eu vou vomitar da minha boca. E eu ficava pensando assim: a gente sempre contextualiza esse texto pensando que na figura da espiritualidade, se eu sou frio espiritual, ou se eu sou morno espiritual, ou se eu sou quente espiritual. Mas eu fico pensando: se eu sou frio, eu sempre fiquei pensando isso, se eu sou frio, por que ele vai vomitar o morno? E por que ele não vomitaria o frio, então? Se o frio, a espiritualidade dele é zero. O morno, ele está no meio do caminho. E sempre eu fiquei pensando nisso. E eu encontrei a resposta. E a resposta está na geografia daquele local. Laodiceia está aqui, onde eu estou. Laodiceia. Aqui está Colossos. Tudo isso que existe até hoje, é na Turquia. Talvez os irmãos, alguns consigam espacializar onde que é a Turquia. A Turquia é um país que ele é transcontinental. Um pedaço dele está na Europa, o outro pedaço está na Ásia. E existem essas cidades, até hoje se encontra ali referências a isso lá. Então eu estou aqui em Laodiceia, aqui está Colossos, e aqui na frente está Hierápolis. E em meio
a Laodiceia passa um rio chamado Licos, um rio. E o que acontece? Colosso, que está aqui, está a quase 2.000 metros de altitude, quase 1.700 metros de altitude. E as águas que fluem desse rio aqui, esse rio Lico, que é a nascente dele, elas são frias. E elas descem em direção à cidade que foi escrita ali na Laodiceia. A Laodiceia. Essa água fria desce em direção à Laodiceia. Ali em Herápolis, que é o outro canto, é uma cidade que é reconhecida hoje, até hoje, pelas águas termais que ela tem. Até hoje, pessoas vão lá, que é aquelas águas que são quentes por causa de uma atividade do interior da terra, que permite que aquelas águas sejam aquecidas, elas têm fins terapêuticos. E pessoas até hoje vão para lá para se banhar naquelas águas, porque de repente vai ativar melhor a circulação do corpo e algo nesse sentido. Acontece que a corrente das águas frias e quentes se encontram na região de Laodiceia. Então a palavra quer dizer que melhor é você ser frio, como as águas de Colossos. É melhor você ser frio porque você vai, a palavra diz isso, é melhor ser frio e quente, porque se você for morno eu vou vomitar. É frio no sentido porque as águas frias vão refrescar, porque as águas frias vão matar a tua sede. E quente porque você vai ser cura, porque você vai ter cura, porque aquelas águas têm propriedades terapêuticas. Agora, se você for morno, essa água não vai servir nem para matar a tua sede, nem para te curar. Então eu vou te vomitar. Só para contextualizar, eu fiz esse adendo porque a palavra diz: eu conheço as tuas obras. Se os irmãos estão com a Bíblia aí, eu vou de repente passar para um outro texto também. Se puderem abrir em Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6, versículo 6 até o versículo 10. Lucas 6, versículo 6 até o versículo 10. Glória a Deus, gente. Vai estar escrito assim: em outro sábado, Jesus, está falando sobre Jesus. Em outro sábado entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus para ver se curaria o homem no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Ele, porém, lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: que vos parece? É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E assim o fez. E a mão que lhe foi restaurada, ficando perfeita, como a outra. Ficando cheios de ódio, ficaram cheios de ódio, e uns com os outros discutiam sobre o que fariam a Jesus. Aqui a palavra vai dizer também, igreja, de um homem que tinha uma limitação na sua mão era mirrada, a sua mão era atrofiada.
Eu tenho por mim, igreja, se vocês forem em algum momento fazer aquela leitura de Levítico, que eu disse há pouco, capítulo 13 e 14, vai dizer que a lepra, ela trazia algumas consequências, né? A lepra, é uma doença que se desenvolve num maior organismo do corpo humano, que é a pele. Vejam, igreja, nós temos portas de percepção que a gente consegue interpretar o mundo à nossa volta. A visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. Se a gente sair aqui fora, de repente estamos de camiseta aqui fora, de repente começa a chover, a gente vai sentir os pingos aqui. A gente identifica pelo nosso tato. Se de repente a gente se deparar com uma fogueira, pelo nosso tato, a gente vai entender até onde a gente vai. Porque se chegarmos muito perto, a gente pode se queimar. Acontece que quando a gente está com lepra, ou um dos sintomas da lepra, é a insensibilidade. Eu lembro que, quando eu era mais jovem, passava uma propaganda na televisão acerca da hanseníase, nome mais científico da lepra, em que uma mulher manipulava, manuseava um fogão a gás e uma chama do fogão estava acesa e ela estava ali lidando numa panela e a chama estava queimando o braço dela e ela não sentiu, pela insensibilidade que a lepra trazia. Às vezes, espiritualmente falando, a gente também tem essa lepra na nossa vida. Às vezes a gente fica meio insensível para algumas coisas, né? Às vezes a gente vem num culto e nosso turbilhão de pensamentos é tamanho e de compromissos é tamanho que a gente traz aquilo lá de fora aqui para dentro e o culto pode estar, de repente, o céu caindo aqui, mas o meu coração de pedra está mais preocupado com as coisas lá de fora. Insensibilidade, igreja, a lepra espiritual. E eu tenho para mim que a razão desse menino, desse homem, ter a sua mão atrofiada, talvez venha por consequências da lepra. Por quê? Porque a palavra diz que fariseus foram lá, naquele lugar. Provavelmente ver se Jesus iria curar aquele homem no sábado. Tinha dois tipos de público ali naquela sinagoga. Igreja, Jesus nunca entrou numa igreja. O primeiro templo vai ser construído 230 anos depois de Jesus. Ele estava numa sinagoga e provavelmente tinha dois públicos ali. Um público era aquele que é só acusar, que foi lá para acusar Jesus, e o outro que foi lá para receber algo dele, para buscar algo dele, para conhecê-lo, para senti-lo, para segui-lo. E estava aquele homem lá. Provavelmente eu tenho para mim que a razão dele ter a sua mão atrofiada, ter a sua mão ressequida, de repente foi por uma lepra. E a Bíblia é clara em dizer que não é em qualquer mão que o problema acontecia, era na mão direita. E a gente sabe que há uma simbologia muito forte sobre o lado direito, sobre a mão direita na Bíblia. Onde que Jesus está sentado à destra, à direita de Deus. Jesus está sentado. A palavra vai dizer inúmeras vezes em Salmos. A palavra vai dizer inúmeras vezes em outros textos o poder da mão direita. Isaías 41, né? Isaías 41, 13 vai dizer que eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita. Não temas pela tua mão direita. E tantos textos que vão dizer, então direita, mão direita é honra, gente. Mão direita é bênção.
Mão direita é a autoridade. E aquele homem estava justamente com a mão atrofiada, com a mão ressequida. Às vezes a gente pensa o que a gente tem na nossa mão, né? Às vezes a gente pensa que sabe o que a gente tem na nossa mão. Isso, queridos. Isso. Capítulo 4. Moisés, numa discussão com Deus, Deus fala para ele: Moisés, o que você tem na tua mão? Ora, Deus, eu tenho cajado. Êxodo 4, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 7, mais ou menos. Eu tenho cajado. Não, Moisés, você pensa que você tem cajado. Lança-se teu cajado aí no chão da terra. Moisés joga. E aquele cajado se transforma numa cobra, numa serpente. E a palavra diz que Moisés se assusta. Meu Deus, o que é isso? O que eu estava segurando na minha mão? E Deus falou para ele: vai lá e pega. Pega pelo rabo dessa cobra, dessa serpente. A palavra diz que Moisés vai lá e pega. E ela vira o cajado outra vez. Então, às vezes, a gente acha que tem coisas na mão, igreja, que a gente vai usar da forma que a gente quer. Mas é Deus que vai te mostrar como você deve usar aquilo que você tem na mão. É Deus. O que é que você tem na tua mão? O que você tem na tua mão traz honra a Deus. O que você faz com a tua mão traz honra para Deus. E a palavra vai dizer, na sequência do texto: Moisés, pega a tua mãozinha e coloca aqui no teu coração. Moisés fica pensando: para que isso? Ele coloca no coração e Deus fala: agora tira a tua mão daí. E quando ele tira, a mão dele está leprosa, branca como a neve de lepra. Provavelmente ele se apavorou. E Deus fala: agora coloca de novo a tua mão. E ele coloca a mão outra vez. E quando ele tira, a mão dele está em carne, está sã, limpa, lisa, como a pele de uma criança. Igreja, quando esse homem, Jesus estava na sinagoga, presta atenção, gente. Sinagoga pequena, ela está lá até hoje. As ruínas dessa sinagoga está lá até hoje. As pessoas ficavam assentadas, algumas. A palavra vai dizer que Jesus chama esse homem ao centro. Por que ao centro? Porque na sinagoga o púlpito ficava no centro e as pessoas ficavam ao entorno. E quem pregava, quem trazia a mensagem, ele ficava falando nesse movimento sempre para a direita. Ele ficava nesse movimento falando para todas as pessoas. Porque o sentido horário, né? O sentido horário que ele ficava fazendo esse movimento. Porque se a gente espiritualizar o sentido horário, em algum momento a nossa bênção vai chegar. Em alguma hora ela vai chegar. E se entendia que a palavra que eu estivesse falando, para a posição que eu estivesse, ela ia ser direcionada para aquela pessoa, para aquelas pessoas que estavam. Então eu ia falando. E as pessoas iam recebendo. Iam recebendo. Iam recebendo. Iam recebendo. E chegou no momento em que ele fala: ei, você. Ei, homem, você que está lá sentado, levanta. Levanta. Levanta e vem até aqui. E provavelmente ele falou isso e continuou. E aí ele começa a falar, provavelmente em direção aos fariseus, aqueles que foram lá para acusá-lo.
É lícito que eu faça isso? É lícito eu curar alguém aqui hoje, nesse dia? E ele faz esse diálogo. É lícito eu fazer isso? E quando ele dá a volta outra vez e ele chega nesse cara, imagina o coração desse homem. Provavelmente ele já era conhecido pela sua deformidade. Porque as pessoas, os fariseus, a Bíblia diz que eles foram lá para ver se Jesus ia curar ele. Então provavelmente ele era reconhecido, eles sabiam que esse homem tinha alguma coisa, que ele era impuro. E de repente aquele homem, naquele todo desafio que ele teve até chegar naquela sinagoga, que provavelmente foram muitos, as mensagens, as palavras do inimigo dizendo que você vai lá, cara, você vai perder seu tempo lá nessa sinagoga, você está ficando louco, fica em casa, você vai arriscar a sua vida indo até lá. E aí quando Jesus chama ele vem, meu Deus, agora a vaca foi pro brejo. Provavelmente ele deveria estar com a sua mão direita escondida. E Jesus fala para ele, vem até aqui, cara. E ele vai. Ele fala, meu Deus, e agora todas essas pessoas estão me olhando aqui. E Jesus fala, tira a sua mão daí. E a palavra diz que quando ele tira, a mão dele está santa. Está santa. A mão dele não tem nada aí. As pessoas que estavam lá para acusá-lo, provavelmente ficaram sem saber o que fazer. Pessoas que só viam ali as coisas erradas e não a virtude daquilo. Sabe, igreja, todos nós temos em alguma parte nossa uma mão errada. Todos nós temos. E quem dizer que não é a maior dos pecadores. Todos nós temos as nossas limitações, todos. Para encerrar essa palavra, eu peço que vocês fechem os seus olhos um pouquinho. Coloque sua mão no seu coração. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. E agora você, diante de Deus, vá ajudando toda essa lepra que você teve aí, toda essa mão mirrada, ressequida, que impede de você ser e fazer tantas coisas. Vá no mais profundo do teu coração e vá arrancando tudo que tem ali, toda essa lepra. Espiritualmente falando, de repente você está com a sua mão aí, de repente branca como a neve, de tanta lepra que vai ter. De repente a tua mão já está aí cheia de carne viva, cheirando mal até. De tantas coisas que você tem escondidas aí no teu coração. Mas eu digo que Deus, Ele não cura, Ele não sara aquilo que está escondido. Você precisa externalizar, mostrar isso que você tem de errado. Então eu convido a todos que tentem arrancar tudo isso que você tem no teu coração, tudo aquilo que te traz dúvida, que te traz medo, que te traz insegurança, que te traz rancor. Todas as feridas que não foram cicatrizadas por coisas que você ouviu, coisas que você disse. Pegue tudo aquilo, igreja. Pegue tudo aquilo e agora tire sua mão do coração e estenda ela para Deus.
E em nome do Senhor Jesus, Ele estará limpando. E estará limpando tudo isso, estará curando tudo isso, estará sarando tudo isso. Em nome do Senhor Jesus, igreja, que nós possamos sim ter a graça, ter a honra, ter a autoridade de sairmos daqui limpos, mais limpos do que quando chegamos. Que essa lepra, que toda essa ressequidão não seja um impeditivo de alcançarmos coisas que Deus tem programado para a nossa vida. Que Deus possa estar nos estruturando, que Deus possa estar nos direcionando, nos cuidando em todos os nossos caminhos, que nós possamos ser pessoas melhores, em nome do Senhor Jesus, que possamos ser pessoas melhores, compassivas, mansas, humildes, e que nós possamos saber que a gente tem um caminho, para seguir. Esse caminho vai nos levar ao Pai, ao nosso alvo, a Deus. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra ela possa encontrar morada no coração de vocês, igreja. E que a partir de hoje a gente possa ter mais consciência das obras das nossas mãos. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um que está aqui, permite a saúde, o renovo, a restauração, a cura, em nome do Senhor Jesus. Que pessoas possam sair daqui sim, com algo melhor. Em nome de Jesus, eu creio nisso, igreja. Eu creio nisso. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço por todos estarem aqui e ouvirem essa mensagem, essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda a Deus, gente. Aplauda a Deus.